Gente, hoje então a gente começa falando sobre os 2 primeiros mandamentos, que na verdade estão muito relacionados um ao outro. E aí, alguns poderiam dizer, poxa, por que estudar os 10 mandamentos se eles foram revelados há tantos milênios atrás, não é? E a gente tem hoje já a revelação de Jesus que é superior à revelação até mesmo de toda a lei. E aí a gente precisa parar e pensar um pouquinho, porque na verdade, o que Jesus fez na cruz não pode ser entendido e explicado senão através da lei. Quem não leu a lei, quem não conhece a lei, quem não conhece as lógicas que Deus estabeleceu na lei dele, quando ouve falar de um homem que era o próprio Deus encarnado, que se ofereceu como cordeiro sem defeito, puro, e esse cordeiro então morreu pelo meu e pelo seu pecado, mas não conhecem a lei, não conhecem o que levou à necessidade disso acontecer, podem passar isso por desapercebido, né? Podem ficar desligados em relação à profundidade do sentido disso. E, na verdade, para além da lei, os 10 mandamentos, conhecidos também como Decálogo, são a base de todo o Pentateuco, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros mais sagrados para os judeus. Então, os judeus decoram a Torá ao longo de toda a infância, quando chegam no Bar Mitzvah, que eles, então, com 13 anos de idade, têm uma festa para celebrar a entrada na vida adulta. Ó, tem gente aí que já é adulto e nem sabia, hein? Não é bem adulto, né? Na vida madura, na capacidade de responder, né, com as suas faculdades, ele então já decorou toda a lei. Por quê? Porque a lei é a base de todo o resto do Antigo Testamento. E a gente diria que até a gente vai além, né? Tem os 10 mandamentos que são a base da Torá, e a Torá é a base do Antigo Testamento, e a Torá também é a base de toda a Bíblia. E a gente vai entender e aprender sobre isso. Agora, quando a gente se converte, às vezes a gente recebe uma lista de coisas que a gente pode e não pode, não é? E aí, poxa, a gente imediatamente começa a tentar obedecer as coisas que não pode. Crente não pode fumar, não pode beber, não pode cheirar, não pode fornicar, não é? E aí, rapidinho, a gente obedece esses princípios morais, porque eles são evidentes, são auto-evidentes. Mas o Evangelho, na verdade, chama a gente a purificar o interior em coisas que não são tão descaradas assim, pecados muito mais sutis. Então, a gente tem o risco de, uma vez obedecendo essa lista de coisas proibidas que a gente recebe quando se converte, a gente se tornar cristãos legalistas, ou seja, eu sou o melhor, eu sou o mais puro, porque eu já não faço mais isso, isso, isso e aquilo. E aí a gente pode nutrir a ideia de que a gente é melhor do que o outro, que é superior ao outro, por a gente obedecer a esses. Só que Jesus não se deixava enganar. Ele percebia a sutileza da soberba, da arrogância, do cinismo, da falsidade, das mentirinhas. E Deus está atento a tudo isso. E Ele se preocupa, sim, que a gente obedeça a Ele. Agora, sem a gente cair num legalismo, que é a gente viver movido pela obediência que exalta a si próprio, movido pela criação de regras e leis que vão colocar em evidência a nossa virtude. Isso é legalismo, isso é um falso evangelho. Mas existe uma outra tendência que é o contrário, que é aquele tipo de gente que nada tem nada a ver, ou melhor, tudo não tem nada a ver. Né? Nada tem problema. Não tem problema não, é normal. E tudo na vida do cristão, então, pode ser visto como uma coisa normal, né? Quando, na verdade, a gente sabe que esse outro extremo também é errado. E aí alguns fazem uma divisão assim, não, existe o tempo da lei é lá no Antigo Testamento, e o tempo da graça, que é o tempo de Jesus, Novo Testamento, não é? Será que essa divisão está correta? Que, na verdade, a gente entende que é uma leitura equivocada, porque a graça de Deus, ela se manifesta pela primeira vez. Sabe quando? No mesmo capítulo que relata a queda do homem, capítulo 3 de Gênesis. Logo após a queda, quando Deus amaldiçoou a serpente, ele fala assim para a serpente: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher,
ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus fala, amaldiçoando a serpente, é o seguinte: eu vou mandar um filho de uma mulher que vai ferir a sua cabeça, que vai te humilhar, que vai te destruir. O que Deus estava fazendo? Esse texto é conhecido como proto-evangelho, Gênesis 3,15. Estava falando assim: eu já tenho um plano de redenção. Então, a partir do momento que o homem peca e Deus imediatamente revela o plano de redenção dele, o que Deus está fazendo? Ele está sendo gracioso. Como é que você pode dizer que a partir desse momento, então, é o tempo da lei e não o tempo da graça? A graça age desde então. E Jesus não veio, vamos dizer assim, abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. Alguns entendem assim: peraí, Jonas, você está confuso. Porque quando eu leio os livros da lei, eu percebo que eles falam coisas que não dá para a gente cumprir hoje mais, não é? É verdade, porque existem 3 tipos de lei. Tem na Bíblia, né? Tem leis civis do Israel antigo. Hoje a gente tem, né, o Código Civil brasileiro. Não cabe a nós obedecer leis civis do Israel antigo, porque há um sistema de leis mais elaborado, inclusive, muito baseado no romano, que foi baseado no hebraico. Existiam as leis cerimoniais ligadas ao culto, que a própria Bíblia, principalmente em Gálatas e em Hebreus, vai dizer para a gente que foram superadas pelo que Jesus fez, né? Antes, o lugar de adoração era o templo, era Jerusalém, agora em espírito e em verdade. Jesus expande o conceito cerimonial. Essas leis que regulavam o modo como a gente se voltava para Deus e se relacionava com Ele, agora há uma nova forma criada por Jesus, que é em espírito e em verdade, que é onde a gente está, no monte, em Jerusalém, em Samaria, em Niterói, onde quer que esteja, porque Deus onisciente está presente ali. Então, a forma das leis cerimoniais não faz mais sentido. Mas existe um terceiro grupo de lei, que é o grupo de leis morais. O que são as leis morais? É o que é certo e o que é errado. Então, o que era certo 4.000 anos atrás, continua sendo certo hoje para Deus. E o que era errado naquela época, continua sendo errado hoje. Isso não mudou, por uma razão muito simples. Porque as leis morais revelam o caráter santo de Deus. É Deus falando para o homem: olha, o meu padrão é esse. É assim que eu penso. É isso que é certo. E aquilo é errado. Então, o que é certo e o que é errado, moralmente falando, isso não mudou. Isso está valendo. E isso Jesus cumpriu 100%. Jesus não cumpriu os rituais cerimoniais 100%. Jesus já viveu num tempo de domínio romano, e nesse tempo havia novas leis civis, mas as leis morais que revelavam o caráter de Deus na antiga aliança, essas leis foram obedecidas à risca por Jesus, por isso ele não conheceu o pecado. Então é importante a gente entender que a lei revela Cristo, e Cristo cumpre a lei, ele é a encarnação da obediência plena às leis de Deus. Ele é um homem 100% santo, do mesmo modo como Adão, antes de cair, e Eva eram 100% santos. Eles experimentaram isso também e caíram depois. Então, cuidado, né? Jesus não diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu amarei vocês. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Muita gente procura o favor de Deus, o amor de Deus, a partir da obediência. E a nossa obediência a Deus tem que partir de outra visão. Não da visão de que eu obedecendo eu vou tocar Deus, vou conquistar Ele. Não. A ideia é a seguinte: Ele já nos conquistou, Ele já pagou o preço. Ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Entendem? Eu não vou obedecer para provar o meu amor, eu vou obedecer porque eu amo. Tem que haver primeiro o passo do amor, de conhecer Deus, de me relacionar com Ele. Então a obediência não é uma coisa que o pastor da igreja me impôs. A obediência é uma coisa que o próprio Deus, nessa relação de amor, me revelou, e eu obedeço com alegria, com prazer, e eu me constranjo com o meu erro. E eu vejo na lei uma coisa maravilhosa, eu tenho prazer na lei de Deus, como o salmista falava, não é? O que fazemos é por causa do que Ele fez primeiro.
É porque a gente foi salvo que a gente obedece. E a obediência é evidência dessa salvação. Agora, a necessidade de mandamentos é porque desde a queda o homem está em rebeldia contra Deus, não é? Em 2004, já vai para quase 20 anos, aí a CNN, canal de televisão americano, fez uma pesquisa para tentar entender como é que era a cabeça do homem moderno, pós-moderno, né? E aí ela fez uma pesquisa e um levantamento para saber das pessoas qual era a opinião delas sobre os 10 não mandamentos da atualidade. Então, quando ela fez essa pesquisa, a ideia era a seguinte: vamos tentar mostrar que a gente é contra esse negócio de mandamento, né? Então, ao invés de falar quais são os 10 mandamentos da cabeça do homem pós-moderno, vamos falar dos 10 não mandamentos. Mas, na verdade, o que essa pesquisa revelou são deveres morais que o homem atual pensa que devem ser seguidos. Então, na verdade, são os 10 mandamentos da atualidade. E olha o que ela revela sobre o homem pós-moderno. Primeiro, não mandamento. Tenha a mente aberta, esteja disposto a mudar suas crenças diante de novas evidências. Não seja alguém sólido, não seja alguém consistente, alguém convicto, alguém apegado a uma fé, a um sistema de doutrinas. Não, mente aberta. Geração líquida, já ouviu falar isso? O líquido, ele se amolda ao recipiente. Dependendo do lugar que ele esteja, ele ganha uma forma. Já uma coisa sólida, ela já tem um formato definido. Então, a pós-modernidade, ela rompeu com aquela solidez da modernidade e deu lugar a uma mentalidade em que eu me adapto ao momento, ao lugar que eu estou, e tudo vale, tudo pode. Segundo mandamento: empenhe-se em entender o que é mais provável que seja verdade, e não em acreditar no que você deseja que seja verdade. Desconstrução da verdade, ataque, relativismo. Terceiro, o método científico é o método mais confiável de entender o mundo natural. Culto à ciência. Esse é o método, por excelência, maravilhoso. Por quê? Porque fomos nós que fizemos. Nós, homens, fizemos isso. Nós criamos um método que nos faz não depender mais de Deus. Quarto, cada pessoa tem o direito de controlar seu próprio corpo. Eu sou dono do meu nariz, eu sou o centro do meu mundo, eu sou o meu Deus, meu corpo, minhas regras. Quinto, Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Sexto, seja consciente das consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade de todas elas. Beleza. Sétimo, trate os outros como gostaria de ser tratado e como você espera que eles irmãos. Trate os outros como gostaria de ser tratado e como você espera que eles gostariam de ser tratados. Oitavo, temos a responsabilidade de levar os outros em consideração, incluindo as gerações futuras. Nono, não há modo certo de viver. Relativismo pleno, né? Décimo, deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. Então a gente percebe aqui uma salada que, por um lado, despreza Deus num ponto, mas no outro ponto fala assim: olha, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você mesmo. Quem ensinou isso? Jesus. Que pega o ensino de Jesus, rouba ele, não é? Como alguns livros que estão circulando aí, muito populares na atualidade, e ao mesmo tempo despreza Jesus. Então você vê que há uma salada relativista, há uma mistura que é feita, e isso daqui é o panorama da cabeça das pessoas hoje, de um modo geral, das pessoas sem Deus, seguindo isso. Mas a experiência com Jesus reconcilia a gente com o Criador. A gente passa, ao invés de ficar tentando criar novas leis para a gente se reconcilia com a lei dele. A gente passa não só a encarar com naturalidade o que ele ensinou, mas a gente passa a amar o que ele ensinou. Essa é uma transformação que não é natural para nós. É o Espírito Santo que opera ela sobrenaturalmente no nosso coração. A palavra diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque para ele elas são loucura.
peraí, todo mundo fala que esse negócio é bom, está todo mundo fazendo, e eu vou dizer que não é bom, porque a palavra de Deus diz que não é bom, porque no final essas coisas dão em morte, em tragédia. Isso. Então você é louco, porque você está indo na contramão, e é exatamente isso. Então, duas perguntas introdutórias aqui para a série. Primeiro, por que você deveria estudar os 10 mandamentos? Resposta, né? A lei é Deus revelando a si próprio. A lei é Deus escrevendo uma carta para o homem para falar, olha, desde a queda vocês estão num caminho de morte e de destruição. Vocês precisam conhecer a beleza de quem eu sou. Vocês precisam conhecer a beleza do projeto que eu escrevi para vocês, que eu tenho para vocês. Então, se a lei é Deus se revelando, se os 10 mandamentos são Deus revelando a sua vontade para mim, e eu quero ter um relacionamento com Deus, eu não posso desmerecer. Segunda razão de a gente parar e estudar isso aqui agora, ignorância geral. Quais são os ingredientes do Big Mac? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, né? Cebola, picles e o pão com gergelim. Decoraram a musiquinha, não é? Ó, 7. Aí se eu perguntar, vamos lá agora, 7 mandamentos aí, vamos lá. Não vou fazer isso não, gente, não vou constranger ninguém não. Não sabem, né? Muitos de hoje não sabem. Eu sei que alguns aqui talvez até saibam a ordem, né? Eu sei, mas às vezes eu erro a ordem, tá? Mas a gente não sabe, porque existe uma ignorância, existe uma falta de conhecimento, e por isso a necessidade de a gente trazer isso para o aprendizado aqui. Terceiro, centralidade da ética bíblica. Tudo ramifica daí, não é? A ética é o que regula o que é correto em termos de comportamento e das interações humanas. E os 10 mandamentos, na verdade, são 10 mandamentos relacionais. 4 deles falam da relação com o Criador. E os outros 6 falam da relação com o próximo. Então, a preocupação de Deus é regular essas relações. Se a gente entende, segundo Jesus ensinou, que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, os 10 mandamentos são 4 para falar da relação com Deus e 6 para falar da relação com o próximo. Então eu quero conhecer. Beleza, conhecer é importante. Segunda pergunta, por que obedecer é importante? Porque obedecer os 10 mandamentos é importante. Porque obediência à lei e à palavra de Deus revelam a nossa identidade. Ninguém é cristão sem obedecer a Deus. Jesus falou assim, olha, vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda eles no coração, é esse que me ama. Esse, só ele. Quem não está nem aí para o que Deus pensa, não ama a Deus, não conhece a Deus, não se relaciona com Ele. Então, a gente tem que obedecer porque isso define a nossa identidade. Segundo, porque sem santidade, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. Sem santidade. E os 10 mandamentos são o fundamento de todo o nosso processo de santificação. Deles, todas as outras ordenanças vão se ramificar. E uma terceira razão para a gente obedecer é porque eles valem por milhares e milhares de leis vigentes hoje no Brasil. Sabe quantas leis, aproximadamente, pelo menos a pesquisa de Google que eu fiz, não é? A gente tem no Brasil hoje 180 mil leis. Só que se você obedece os 10 mandamentos, uma boa parte, talvez até a totalidade, não levei essa reflexão tão a fundo, você já está obedecendo. Então, diante disso, vamos ler lá? Êxodo capítulo 20, verso 1. Diz assim: E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Por enquanto é só. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento é: só um Deus exclusivo é verdadeiro. Gente, isso está muito na contramão do nosso tempo. Essa semana eu fui chamado para orar para uma pessoa que estava endemoniada.
E aí a gente foi lá, fui orar por ela e conversei com aquela pessoa. E eu falei, como é que você chegou ao ponto de estar possessa por demônios? Ela falou, não, porque eu acredito que todas as religiões levam a Deus. Eu comecei a me afundar nessas religiões, comecei a estudar elas a fundo, a me envolver, a participar de rituais. Em outras palavras, ela começou a brincar com esse negócio de ter outros deuses diante do Senhor. Não, Jesus está aqui, eu gosto, amo Jesus, mas eu tenho outros deuses e eu reconheço a legitimidade deles. E a Bíblia revela para a gente que o quanto a gente crê não é tão importante. Mas o que é importante é a gente crer no Deus certo. Hoje em dia está na moda elogiar a fé. Você tem fé? Pô, o cara é um cara de fé. É uma virtude universal, né? Pô, o cara é uma pessoa de fé, cara. Um exemplo de um homem de fé. Mas o que Deus está falando aqui é que mais importante do que ter fé é ter fé no Deus verdadeiro, porque alguém pode ter uma adoração sincera no Deus errado. E isso pode acontecer até dentro de igreja. A pessoa está ali adorando, cultuando, mas não está refletindo em quem é o verdadeiro Deus e o que Ele requer de nós. Não tem um relacionamento com Deus, tem um relacionamento com a religião, tem uma vida religiosa, de aparência. Deus não faz parte da vida, do sistema de valores, das afeições, dos princípios. Há uma relação meramente institucional, uma relação religiosa, que é tudo que Deus não quer. E a gente precisa cuidar para a gente não cair nisso. Hoje em dia, não é tão comum assim a gente ser assediado por idolatria a estátuas e outros deuses como acontecia no passado. Existe, mas não é tão comum a gente ser assediado por isso. Mas a nossa cultura, ela pode ter sim outros deuses. Celebridades, esportes, fortuna, fama, popularidade, coisas que a gente pode considerar as coisas mais importantes da vida. E a gente se torna servo dessas coisas. A gente busca elas a qualquer preço. A gente faz qualquer tipo de negócio. A gente pode até se expor ao ridículo, desde que seja para ganhar seguidores, não é? Há uma obsessão narcisista por popularidade. Porque são pessoas que não conhecem a sua identidade, não sabem qual é o projeto de Deus para elas, enquanto seres humanos. E estão em busca desse culto. Mas Deus requer exclusividade. E para Deus isso é tão importante, que Ele colocou isso em primeiro lugar, na lista mais importante, que dá base a toda a sua lei, que dá base a toda a sua revelação. Não terás outros deuses. Nada na vida de vocês pode ser mais importante do que a relação de vocês comigo. Eu exijo exclusividade. Ele fala assim, sabendo, não é, que Satanás inventa muitas religiões, inspira a criação de muitas religiões que são engodos. Engodo é um vísgo, né? É uma coisa que é colocada para o animal ser capturado, né? E Satanás usa religiões, pegando emprestado ensinamentos bíblicos, e cria religiões que vão manter as pessoas iludidas, enganadas, e ao invés de reconciliadas com Deus, cada vez mais longe de Deus. E aí, Deus sabendo disso, Ele fala assim lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Eu sou o Senhor, eu não vou dar para ninguém a minha glória. Eu não admito repartir o coração de vocês com ninguém. Em outras palavras, eu sou ciumento. Parece bobinho, né? Falar que Deus é ciumento. Mas o ciúme de Deus não é um ciúme bobinho, caprichoso. O ciúme de Deus é o ciúme de um Criador zeloso, que sabe da verdade, que Ele em si próprio é a verdade. Então, quando alguém divide o coração entre Ele e um outro Deus, o que Ele enxerga nisso é destruição. O que Ele enxerga nisso é ruína. Os 10 mandamentos não têm autoridade porque são mandamentos. Eles têm autoridade porque foram revelados pelo único e verdadeiro Deus.
E não existem vários caminhos que levam a gente para Deus. Só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. Não existe esse papo de todas as religiões são legítimas, são boas. Eu falei para essa moça, olha, antropologicamente tudo bem, mas espiritualmente não são legítimas. São engodos de Satanás para manter você escravizada e subjugada como você está agora. E se você não confessar que Jesus é Senhor, você não vai ser liberta. Você vai continuar debaixo dessa opressão. Você deve romper imediatamente com esses laços. Graças a Deus, a maior parte de nós nunca vai ter uma experiência triste como essa. Mas a gente pode sim, até frequentando a igreja, cultivar ídolos. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu posso fazer? Porque eu cresci na igreja, eu vou ao culto toda semana, eu estudo a Bíblia, eu sou tão bom, mas eu sinto que eu não sou salvo, eu não tenho certeza da salvação, eu estou em conflito com isso. E Jesus fala assim, olha, você sabe, você tem que obedecer aos mandamentos. Tranquilo, desde criança eu obedeço os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e fala assim, vai lá e vende tudo que você tem. Sabe qual foi a atitude daquele jovem? Virou as costas e foi embora. Falou assim, vende o que você tem e dá aos pobres. Ele falou, lamento, não toca na minha conta bancária, não toca no meu tesouro está no banco, isso é a coisa mais importante para mim. Eu não estou disposto a sacrificar o que eu tenho de mais importante pelo meu compromisso com Deus e com o reino dele. E é isso que o Senhor não aceita. E o jovem vira as costas e vai embora. E Jesus não sai correndo atrás dele, deixa aí. Infelizmente, o coração já está fisgado. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Êxodo 3,14, Deus fala assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Deus se identifica como eu sou. E aí os teólogos dizem que Deus não existe. Deus é. Uma coisa que existe é uma coisa que foi criada, que veio à existência, né? Então agora ela existe. Deus não veio à existência. Deus é o único que sempre foi e sempre será. Uma criança de 10 anos, essa semana, a mãe dela reportou para mim, para Monique, que ela, no colégio, tinha um trabalho em que ela tinha que dizer o que os orixás eram do candomblé. E a resposta era, são deuses do candomblé, alguma coisa assim. Ele falou assim, olha, eu não vou responder, mãe. Eu não vou responder que eles são deuses, porque eu sei que eles não são. E a mãe, mas meu filho, você vai tirar 0, é só uma resposta. Ele falou, não mãe, pode me dar 0, eu não vou responder essa questão, eles não são deuses. É claro que é uma criança, a gente sabe que a própria palavra de Deus chama os deuses dos outros povos, né, falsos deuses e assim por diante. Mas a questão que chamou minha atenção nessa criança é a convicção dela de que só existe um Deus, de que Ele é o eu sou, de que não existem outros deuses. Não, deuses não são produtos numa prateleira de supermercado. Existe um Deus, engodos de Satanás. Existe o caminho, a verdade e a vida, e existem as mentiras. O casamento talvez seja uma ilustração boa para isso, não é? Ninguém que vai casar, hoje em dia tem todo tipo de maluquice, mas vamos botar a maluquice à parte um minuto aqui, vamos falar de gente saudável emocionalmente, não é? Se você fosse casar, você menina, né? E o cara falasse assim para você, olha, eu amo muito você, eu quero casar com você. Só que tem uma situação que é a seguinte, eu amo também uma outra menina, e aí eu queria casar com você e com ela, tudo bem? Dei uma de Clóvis agora, né? Tudo bem? E aí, topa? Vamos tirar a maluquice de lado. Não tem como. E é isso que Deus está falando. Não é uma aliança correta, é uma aberração. Deus é um Deus ciumento. Primeiro mandamento, então. Segundo mandamento, só o modo como você deseja adoração vale. Perdão, irmão, só o modo como Deus deseja adoração vale, né? Não farás para ti nenhum ídolo
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, se o primeiro mandamento fala que a gente não pode adorar o Deus errado, o segundo mandamento fala que a gente não pode adorar a Deus de qualquer maneira. É Deus quem estabelece como a gente deve adorar Ele. É Ele que exige certos padrões, certos parâmetros. E aí ele faz duas proibições. Não devemos fazer imagens que representem Deus. Ele proíbe isso. E a segunda observação, não devemos adorar nenhum tipo de imagem. Por uma razão simples, não é? Um Deus relacional não é um Deus que pode ser coisificado. Ele não pode ser transformado num objeto. Quando eu faço um objeto e passo a ter uma relação com esse objeto de criatura e divindade, um objeto que eu fiz com a minha própria mão, eu dei lugar a uma coisa absurda, a uma aberração, a um Deus que eu controlo, a um Deus que eu moldo, a minha imagem e semelhança. Só que o que a Bíblia diz é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente está sempre querendo criar nossos ídolos. Tem muita gente que se diz cristã, diz que ama Jesus, mas se você apresentar para ela algumas questões que Jesus ensinou, ela vai falar assim, opa, isso aí não. Eu creio no Jesus que morreu por mim, eu creio no Jesus que me ama, eu creio no Jesus que manda eu amar o próximo, tá bom. Mas no Jesus que falou sobre inferno, sobre condenação, sobre juízo, esse aí eu não curto muito não. Só que na Bíblia, eu mesmo Jesus. Então o que Deus quer que a gente entenda que não basta adorar Ele, tem que adorar Ele da forma certa. Tem que entender que o nosso papel é buscar refletir a imagem e semelhança dEle em nós, e não impor a Ele que seja feito a nossa imagem e semelhança. Eu não quero Cristo que eu idealizo, eu quero Cristo de verdade. O Cristo que se revelou, que não jogou conversa fora, o Cristo que me confronta. Que quando eu leio, eu me sinto confrontado. Eu me deparo com a minha carnalidade, com a minha fragilidade, com a minha impureza, porque eu vejo nele um ideal muito mais excelente de gente, de pessoa, de próprio Deus revelado. Salmista, Salmo 115, verso 3. O Salmo 115 fala sobre essa questão dos ídolos feitos por mãos humanas, e a partir daqui eu queria trazer uma luz sobre esse segundo mandamento. Ele diz assim, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. O salmista entendeu muito bem a aberração que é a criação de ídolos e que tipo de Deus é o nosso Deus e que tipo de relacionamento Ele quer ter com a gente. Em primeiro lugar, ele fala assim, o nosso Deus está nos céus. Tem um monte de gente tentando diminuir Deus. Só que Deus é um ser transcendente. Transcendente quer dizer que Ele vive para além e para cima da nossa dimensão. Ele é exaltado acima de todos. Ele não é santo, Ele é santo, santo, santo. Há algumas qualidades e atributos dEle que colocam Ele numa região, vamos dizer assim, que Lutero dizia que Ele era um Deus escondido. E alguém fala assim, peraí, mas Deus não se revelou, a Bíblia não revela Deus? É verdade, mas ela mantém um mistério. A gente não sabe tudo sobre Deus. A gente não pode ver Deus face a face. Porque se alguém vir Deus face a face, vai ser consumido. Então, Deus permanece escondido nas alturas. Um livro muito bacana, só que eu percebi uma teologia furada, aquele livro A Cabana, não é? E o livro A Cabana é assim, Jesus vai falando com a mulher, não é? E falando assim, não, é assim mesmo, hoje a gente não está mais lá exaltado, a gente está aqui, ó, a gente é amigo, pronto. Esvazia Deus da transcendência dele. Deus não está mais exaltado, não. Agora Deus é aqui, imanência. É só na horizontal, né? Um absurdo.
teologicamente falando. Deus é exaltado e a gente tem que entender Ele assim. É isso que o salmista entendeu. E ele começa então falando: nosso Deus está nos céus, Ele é exaltado. Eu tenho acesso a Ele espiritualmente. Eu tenho acesso à sala do trono. Eu falo com Ele, eu me relaciono com Ele. Mas Ele é escondido. Ele não se revela plenamente. Não porque Ele não queira se revelar, mas porque eu não tenho condições, por causa do meu pecado, de estar face a face com Ele, sem ser consumido. Jesus, que foi esse Deus encarnado, fala assim, olha, no final da missão dele, não é? Antes de ascender: todo o poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. Embora seja um Deus relacional, ele fala: olha, vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Segunda coisa que o salmista coloca: o Deus que é versus os deuses que criamos. Ele diz assim: os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Deus não é feito por mãos humanas. Deus é, desde sempre para sempre. Deus não pode ser coisificado. Ele continua: Deus pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus é soberano. O salmista coloca assim: Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Ou seja, o governo do mundo está em suas mãos. Não adianta se aproximar de Deus e buscar adorar Ele, se a gente não entender isso, não adorar Ele da forma correta. Quando andamos com Deus de verdade, a gente não questiona os pensamentos dEle, a gente obedece. Isso é se aproximar de Deus de verdade. Para Deus, a forma como adoramos importa. Essa semana, Fabri estava junto no conselho, terça-feira a gente recebeu um missionário, que é missionário do Caminho de Santiago na Espanha, que é um caminho que os peregrinos católicos fazem em busca, enfim, de se conectar a Deus, e ali estariam enterrados os ossos de Tiago. E aí, ele disse que um senhor, certa vez, chegou para o missionário e todo se gabando, porque já era experiente, veterano em fazer aquele percurso, e disse o seguinte: olha, eu já fiz o Caminho de Santiago 29 vezes. E aí o missionário, percebendo a arrogância dele, e o modo como ele estava se gabando daquilo, disse assim: olha, está na hora de você conhecer o dono do caminho. Virou as costas e se retirou. E aquele homem, então, deve ter ficado matutando aquilo, né? No dia seguinte ele não estava lá, ele deixou um bilhete: olha, eu queria dizer que eu estou voltando para casa, e eu nem mesmo preciso mais concluir o caminho pela 29ª vez, porque eu tive um encontro com o dono do caminho. E quem teve um encontro com o dono do caminho já não precisa mais se submeter a isso. Entendem? Ele estava perdido, já ia para 30 vezes fazendo o caminho, achando que aquilo ali estava agradando a Deus, e aquilo só estava aumentando a arrogância, o pecado dele, porque ele estava adorando a Deus e buscando a Deus da forma errada. Quando ele entendeu que esse Deus é um Deus que se revela em espírito e em verdade, que chama a um relacionamento, aquele caminho já não faz mais sentido nenhum. Aquilo que era objeto da sua vaidade, agora se tornou objeto da sua vergonha, e ele então se volta. Então, Deus quer que a gente cultue a Ele de forma inteligente, pensada, racional, não é? Paulo fala assim em Romanos 12:1, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Nosso culto racional precisa ser pensado, a gente precisa entender o que significa o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa entender que o UP não é um lugar do meu clube, que eu vou lá encontrar uma galera para bater um papo só. Gente, essa parte social é importante, é bíblica, mas não é só isso. Antes e acima de tudo, o UP é o lugar onde eu vou adorar o meu Deus, onde eu vou cumprir uma missão, vou ser treinado para cumprir uma missão, onde eu vou aprender a palavra, onde eu vou ser confrontado, onde eu vou me conectar a Deus em adoração. O UP é esse ambiente. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui, porque senão, ao invés disso me aproximar de Deus, pode me distanciar. Já viu gente falar assim: frequentei a igreja tal durante um tempo, depois vi que era tudo hipocrisia.
Aí fica frustrada, transferindo culpa, acusando todo mundo. Na verdade, é a pessoa que não estava buscando a Deus com o coração certo, estava ali com motivações erradas, pelos motivos errados. Estava fazendo o caminho de Santiago 29 vezes, não estava chegando a lugar nenhum. Mas, por outro lado, quem está alinhado com o Senhor, quem tem buscado a Ele, quem tem entendido o que isso significa, cada semana que vem aqui sente o calor da presença de Deus, o coração arde, o coração queima, porque entendeu o que isso aqui significa. É isso que Deus quer, que a gente adore Ele de verdade. Paulo fala assim, olha, quem come e bebe a Santa Ceia sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Tem que entender o que está fazendo, não pode brincar com as coisas de Deus. O Evangelho não é um corpo de doutrinas, o Evangelho é uma pessoa, Jesus. E a gente precisa entender que a gente é chamado a um relacionamento com Jesus. O remorso legalista diz, eu quebrei algumas regras de Deus. Enquanto o verdadeiro arrependido diz, eu quebrei o coração de Deus. O remorso faz a gente achar que quebrou algumas regras, porque a gente é legalista e só se preocupa com regras. Mas quando a gente se preocupa com Deus, a gente fala assim, cara, Deus se entristeceu com isso. Eu não tenho direito de ficar entristecendo Deus, não. Eu fico triste quando eu descubro que eu entristeci Deus. Por quê? Porque, para mim, Deus não é um sistema de doutrinas. Deus, é um Deus que eu me relaciono. E é Ele que eu quero agradar, e é Ele que eu quero obedecer. Os fariseus eram autoridades espirituais. E a palavra diz que Jesus fala assim para eles, olha, vocês estão coando o mosquito, vocês estão sendo zelosos com coisas muito pequenas na lei, e vocês estão engolindo o camelo, vocês estão pecando em coisas graves, não estão conseguindo ter misericórdia, vocês não estão conseguindo entender a importância de vocês terem um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso é farisaísmo, né? Hoje que a gente chama. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, e Jesus fala para ele assim, você não entendeu o básico. Você não entendeu que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Você tem que nascer do Espírito. Você tem que sair desse legalismo literalista e você tem que descobrir Deus na sua vida. E Jesus fala, aqui chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou essa hora e a gente está aqui para isso. Aplicações aqui para a gente concluir. Primeira, esteja certo de que só existe um Deus na sua vida. A gente falou do jovem rico, né? Jovem crente, obedecia mandamento, frequentava escola bíblica, fim de semana de treinamento, domingo, sábado. Aparentemente estava super interessado, mas tinha ídolo ali dentro. Então, a primeira aplicação é, faça uma reflexão e perceba se você está quebrando esse primeiro mandamento. Você está tendo outros deuses além do Senhor. Relacionamentos podem ser deuses na nossa vida. Paixões avassaladoras, descontroladas por pessoas que, na verdade, Deus não colocou na nossa vida. E a gente cria obsessões. E a gente coloca certas coisas na frente de Deus. Isso pode acontecer. E a adolescência é uma época que é conhecida, isso aí é uma constatação sociológica, psicológica e tudo, como uma fase em que se busca ardentemente a aprovação dos amigos, não é? Essa é uma característica do adolescente, eu passei por isso. Não vou nem contar minhas experiências aqui, mas o Olavo de Carvalho, que é um filósofo conservador, católico, ele escreveu um texto em 98, 23 anos atrás, chamado O Imbecil Juvenil. E aí ele fala sobre o modo, exatamente esse comportamento típico da fase da adolescência, em que a pessoa despreza quem ama ela de fato e a fundo, e começa a viver de forma submissa e subserviente a gente que não ama ela. Então a palavra do pai, da mãe, do avô, isso aí... Mas a palavra do playboy do colégio, do arrogante, pô, isso aí, cara, eu tenho que agradar. Né?
E aí ele fala assim: a quantos ritos, a quantos protocolos, a quantas humilhações se submete o postulante para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição, do isolamento, para não ser devolvido impotente e humilhado aos braços da mãe. Ele tem de ser aprovado no exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de amoldar-se aos caprichos da maioria, a supressão, a eliminação, em suma, da personalidade. Então, alguns adolescentes vivem isso. Consideram certas figuras populares como deuses e vivem submissos a eles, ou à opinião de um grupo, ou à opinião de uma galera. Eu vivi isso, infelizmente. Seria triste para mim até contar o meu testemunho em relação a essa parte, antes de me converter. Mas Deus quer exclusividade. Ele quer que a gente rompa com isso. Gente, olha só, a gente é cidadão do reino de Deus. A gente é cidadão do céu. A gente está com a mente no céu. Paulo fala, pensem nas coisas do alto. A mente de vocês tem que estar lá no alto, onde Cristo vive, à direita de Deus. Então, não tem jeito. Eu e você vamos ser esquisitos aqui, muitas vezes. A gente vai atrair perseguição. Nossa mentalidade, nossas lógicas, nossos valores não vão atrair sobre nós popularidade. Se tem algum cristão que está atraindo sobre si muita popularidade, questione se ele está sendo um imitador de Jesus. Porque Jesus, em toda a sua perfeição, tudo que conseguiu foi ser levado para uma cruz, para ser crucificado, humilhado, escorraçado. E ele falou assim, vocês vão ter a cruz de vocês também, não tem jeito. Por quê? Porque vocês não são desse mundo. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Os lobos vão querer destruir vocês, mas não fiquem com medo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo que falarem contra vocês, mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, porque assim sofreram os profetas que vieram antes de vocês. Alegrem-se por poderem padecer por Cristo, porque isso é temporário. A gente sabe que o projeto de Deus não é popularidade terrena, é uma eternidade em glória com Ele. Segunda aplicação, adore 100% do tempo, com a totalidade do que você tem. Gosto muito de um texto de Isaías, capítulo 1, que Deus fala assim, quem foi que disse que o que eu quero de vocês é que vocês pisem no templo? Eu abomino as festas de lua nova, eu abomino os rituais, porque, na verdade, o que eu quero é que vocês vivam em santidade. Ele fala assim, olha, para mim, eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. O que eu quero é santidade. O que eu quero é que vocês prestem um culto agradável a mim. E o culto agradável a mim não tem a ver com a expressão que você faz domingo ou sexta-feira, não. Ah, Senhor, o Senhor não se engana, o Senhor não se ilude com isso. Não é a expressão corporal, o jeito de fechar os olhos. Isso aí não ilude Deus. Pode iludir a gente. Mas Deus conhece o coração. De quem está adorando ali, ou aqui, Ele sabe quem passou a semana inteira buscando viver uma vida de adoração a Ele. Uma vida que honre com o nome que a gente leva como cristão. Ele sabe exatamente quem é que está com a personalidade dividida, quem é uma cara lá no colégio, uma cara aqui na igreja. Ele sabe. E o que Ele quer não é que você que está vivendo uma vida incoerente vá embora, não. Ele quer que você se corrija. Ele quer que a gente se corrija. E que a gente passe a prestar um culto a Ele que reflete o que a gente viveu a semana toda. Eu estou a semana toda em busca de santificação. Estou a semana toda orando. Eu estou a semana toda buscando viver um relacionamento com Deus. Aí quando eu venho aqui, é o momento da comemoração do gol. Teve uma partida que rolou. E só rolou um gol. É o momento, a nossa partida da semana. A gente vem aqui domingo para celebrar essa vitória. Deus não espera de nós uma adoração semanal, mas uma adoração que reflita tudo que a gente tem feito ao longo da semana. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus mandamentos, que são prova do Teu zelo por nós, prova da Tua revelação santa e bendita,
E eu quero te pedir que o Senhor nos faça entender que o Senhor mesmo vem nos ensinar a viver, a praticar, a encarnar esses mandamentos como o Senhor encarnou. Vem, Senhor, levantar no nosso meio uma geração de adolescentes que entendem a sua própria identidade, que entendem o seu chamado, que cumprem a missão, que encaram o UP como uma missão tua na vida deles e que querem ser usados por ti, Senhor, para cumprir o teu propósito pleno na vida deles. Eles querem exaltar o teu nome, que querem prestar culto verdadeiro a ti. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.